falar a respeito dos tipos que você pode fazer para declarar o seu imposto de renda. Existem duas formas, a simplificada e a complexa. E não tem nada a ver com a questão de ser mais fácil ou mais difícil, ser mais complexo. A questão da simplificada ou da complexa, que você vai preencher a sua declaração, tem a ver com aquilo que você vai deduzir. Eu vou precisar um pouco de espaço na outra para poder demonstrar melhor o que seria. Primeiro, assim, questão de conceito dessa, a simplificada seria o seguinte: você então tem que declarar o seu imposto de renda sobre o rendimento que você teve anual. E aí vamos supor que você teve um rendimento anual, você tem que ter todos os comprovantes daqueles gastos que você teve. E aí, para você fazer a completa, o governo então diz assim, ó, você vai juntar tudo, vai comprovar e o remanescente, o saldo remanescedor, vai ser sobre a base de cálculo que você vai apurar o imposto. Já na simplificada não, o governo diz assim para você, olha, esquece todos os comprovantes, sobre o total do seu rendimento você desconta 20%. E sobre esse 20% não pode ser o teto, não pode ultrapassar o teto máximo nesse rendimento é 14.542,60. Para que você possa entender. Então eu fiz tipo uma fórmula básica que não existe aqui que ia ser estudando, né? Por exemplo, você tem um total de rendimento sobre o ano de 2012. Você tem um total de despesas sobre o ano de 2012. Vamos supor que esse total de rendimento seja 150 mil. Né? E aí você tem um total de despesas 40 mil. Basicamente, no todo você vai pagar o imposto sobre o DCI que eu criei. Base de cálculo do imposto, que é 110 mil. Ok? Essa é a questão que envolve o completo. Vou colocar para vocês para ser completo. Já no simplificado, não. Você tem lá os 150 mil. Você tem os 150 mil que você rendeu anualmente, né? O governo diz que você vai descontar 20%. Se você descontar 20% de 150 mil, vai dar quanto? Se na cabeça de vocês, já vai dar 30 mil. Ok, 30 mil. Mas você pode descontar só 14.542,60. Isso é o máximo que você pode dar. Então, se você reparar aqui pelo simplificado e pelo completo, você vai ver que aqui você vai pagar sobre a base do cálculo de 110. Aqui você vai pagar sobre a base do cálculo de aí aproximadamente, eu coloquei isso aqui, umas colinhas, 137.457 vamos quebrar. E aí o que eu queria dizer para você? Que aí dependendo como o contribuinte ele vai escolher essa tributação, ele pode escolher até o último dia da declaração, que é dia 30/4. Dependendo da forma como ele vai escolher, isso vai depender da escolha dele. Ele pode escolher tanto como pelo outro, se ele tem muito rendimento ou pouco rendimento, ele pode escolher até essa data do dia 30. E aí o que vai compensar? Ele escolher aqui ou aqui, porque, ou seja, se ele tem muitos rendimentos, é mais fácil ele apresentar todos os gastos dele, do que ele tirar 20%, porque ele vai pagar muito mais sobre a base do cálculo do imposto. Aqui não, ele juntando todos os problemas dele 40 mil, ele paga sobre os 110. Só que esses gastos aqui que ele tem, essas despesas que ele tem, é só as dedutíveis. O que seriam as dedutíveis? Aquelas que em legislação podem ser tributadas. Aí eu fiz aqui uma relação das básicas, as que podem ser dedutíveis. Por exemplo, dependente. Primeiro conceito de dependente. Seja dependente, são filhos registrados no nome ou pessoas, parentes, sobre a guarda judicial. Esse é dependente. Sobre cada dependente, você pode descontar o teto máximo de 1.974, eu não me recordo. E aí você pode descontar para cada dependente. Para cada dependente seu, que eu estou falando de filho ou sobre a guarda judicial, você pode descontar sua e dele instruções. O que seriam instruções? Ensinamento. Por exemplo, você paga a faculdade, você paga a escola de ensino médio do seu filho. Você pode deduzir de cada dependente 3.091,35. Então, se você tem 3 filhos, aí você paga o ensino médio para cada um deles, você paga a escola deles particular, que tem grade, que é só curso de instruções que tem grade, não pode ser curso de inglês, curso de música, aula de judô, é só curso que tem grade, faculdade, ensino médio, é o que diz a legislação, né? Então você tem 5 filhos, você paga o ensino médio, vamos supor que cada filho, um só, você paga R$500. No ano, aqueles R$500 vai dar 6 mil. Só que você não pode passar de 3.091,35. Entenderam? Isso é a questão do dependente, na questão de instruções, ensino, faculdade, ensino médio, ensino fundamental.
Outras coisas que podem ser dedutíveis do imposto de renda: despesas médicas, todo tipo de despesa médica, psicólogo, todo tipo de, assim, como eu posso falar, da área da saúde, né? Você pode então reduzir o imposto de renda sem limitação. As despesas médicas não têm limitação. Eu classifiquei dois tipos de despesas médicas: a um que é psicólogo, fisioterapeutas, essas áreas assim, e outras despesas médicas que é hospitais e laboratórios, que também não tem limite de tributação. A única exceção ocorre para a questão de estética. Estética, você precisa fazer uma plástica, embora seja de sua necessidade, mas em legislação isso não é dedutível, tá bom? Outra coisa, pensão alimentícia. Pensão alimentícia é só para aqueles que são judicialmente. Por exemplo, se você tem um filho e você paga a pensão dele, mas não é declarada judicialmente, você pode pagar, aliás, você deve, né? Senão você vai na Maria da Penha. Maria da Penha não. É a pensão alimentícia mesmo, né? Maria da Penha é aqui embaixo. Então, ou seja, você pode pagar, deve, né? Mas agora, se você tem declaração judicial, aí você pode reduzir o imposto de renda. Outra coisa, doações. As doações é uma questão interessante, você também pode fazer deduzir o imposto de renda, só que o que acontece é só para instituições que obedecem os regimentos da legislação. Por exemplo, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, incentiva a cultura. Você presta, doa o seu dinheiro para uma instituição que não obedece a séria. É uma instituição séria, mas só que se ela não obedece, ela não está cadastrada, você não pode reduzi-las do imposto de renda. E por último, uma questão bem um pouco até complexa, mas interessante, que se você investe em previdência privada, você também pode reduzir. É um dos melhores descontos dedutíveis que você tem no imposto de renda. O que seria a previdência privada? Primeiro conceito, você tem a previdência social, que a empresa contribui para você, e você tem a previdência privada, que é você particularmente querendo fazer uma previdência para você, para daqui no futuro você ter aquele dinheiro de volta restituído sobre juros, né? Sobre juros compostos, dependendo do tipo de previdência que você vai escolher. Já estou finalizando, tem dois tipos de previdência privada, PGBL e PGBL. O que seria isso? Plano gerador de benefício líquido. E aqui seria vida gerador de benefício líquido. Parece ser a mesma coisa. Só que o que acontece? Esse PGBL, é um jeito de previdência privada que você investe, que você aplica, ele é mais aconselhável para quem faz a declaração completa. Por quê? Sobre o total dos seus rendimentos anual, você pode reduzir até 12%. Você reduz até 12%. Já no PGBL, você não pode deduzir nada. Você tem que pagar o seu imposto. Você pode aplicar para você, os dois é para você. Mas só que só no PGBL você pode deduzir 12% do imposto de renda. Agora o que acontece, apenas só para que você possa entender melhor, se for um pouco confuso, é o seguinte. A questão do PGBL você aplica, no futuro você restitui, só que você ainda continua pagando imposto. É como você adiasse esse imposto. Aqui não, você não paga mais, só que no futuro você só paga sobre os juros que correu desse PGBL. Bom, gente, basicamente é isso que eu queria falar para vocês, né? Nada, muito obrigado.